Muito bem, meus amigos, vamos agora de deveres e proibições. Tá? Esse tema aqui também tem sua importância, né? A gente vai passar aqui os principais dicas, né, para você se dar bem nas questões de prova sobre esse tema. Olha só, se a gente vai lá nos artigos 126, 116 e 117 da Lei 8.112, a gente vai visualizar a lista de deveres e de proibições que o legislador atribuiu ao servidor público. Muita atenção para a gente não confundir isso aí, tá? Olha só, no 116 nós temos os deveres, ou seja, condutas positivas, né? Servidor público, faça isto. Né? Por isso que a gente diz que são diretrizes positivas, são fazeres atribuídos ao servidor público. Tá? E cada um dos incisos do 116, eles têm conteúdo um pouco abrangente. Né? Eles têm ali o conteúdo abrangente, como, por exemplo, ter zelo no trato dos assuntos da repartição pública, né? Urbanidade, cortesia. Né? Então, são questões um pouco mais abrangentes e não tão específicas como nós veremos nas proibições. Tá legal? E o que vai acontecer? Nas proibições, nós temos diretrizes negativas. Não faça isso, não faça assado. Tá? As proibições estão lá no artigo seguinte, no artigo 117. E aqui a gente já vai começar a diferenciar também o quê? Os efeitos. O que acontece se é descumprido um dever? O que acontece se é descumprida uma proibição? Olha só. Caso seja descumprido um dever, tá? Já um macete para você ir se familiarizando com isso aqui. Caso seja descumprido um dever, em regra, o servidor estará sujeito a uma mera advertência. Tá? Advertência é a penalidade mais branda, mais tranquila da Lei 8.112. Tá claro, né? É penalidade, é sanção, né? Então não tem nada muito tranquilo, mas de todas elas é a mais branda. Tá? Então, em regra, descumprimento de dever suscita a aplicação de uma advertência desde que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Legal? De penalidade mais grave. Já, descumprimento de proibição pode suscitar tanto advertência, como suspensão, como demissão. Aí aqui a gente traz ali os incisos que vão suscitar cada uma dessas penalidades. Bacana? Muito bem, pessoal. Então tome um fôlego. Agora a gente vai ler juntos aqui com vocês o rol de proibições e de deveres. Vamos começar aqui pelos deveres lá do 116, né? A gente vai ler juntos isso aqui, mas é interessante que depois você dê uma pausada e leia com calma você mesmo, né? Assimilando, revendo, para você realmente internalizar esses deveres, porque isso aqui cai em prova. Né? Questões de prova sobre isso aqui é letra da lei, é decoreba mesmo. Tá? Então, olha só. São deveres. Exercer com zelo, zelo e dedicação às atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir. Né? Então, zelo, diligência, lealdade. Observar as normas legais e regulamentares, né? Claro, o princípio da legalidade aqui na atuação do servidor. Esse inciso 4º aqui é importante. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Então, olha só, pessoal, um dos princípios aí da administração pública, né, é a questão da hierarquia. A administração pública tem muito forte ali a questão da disciplina e da hierarquia. Então, você, enquanto servidor público, você se sujeita às ordens do seu chefe. Legal? Ele pede para você, né, uma ordem, você tem o dever jurídico de acatar, de atender aquilo. Tá bem? Então, é o dever de sujeição do servidor em nível hierárquico inferior àquele que está em nível hierárquico superior. Agora, né, tem exceção? Tem. É claro que se ele fala para você, seu chefe fala, olha, pega a arma aí e mata seu colega. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você percebe que aquela ordem, ela é claramente, manifestamente ilegal. Tá bom? Então, o dever de sujeição, ele encontra sim limite, né, naquelas ordens que são manifestamente ilegais. Se o seu chefe pede a você uma ordem manifestamente ilegal, o que você tem que fazer, pessoal? O servidor público, ele terá o dever
né? Ele deve fazer duas coisas. No caso, ao se deparar com uma ordem manifestamente ilegal. Ele vai se negar, ele vai se abster de cumprir, tá bom? Ele não vai cumprir, claro. E, além disso, ele tem o dever de representar, de denunciar o seu chefe. Legal? Ele vai representar contra o seu superior hierárquico. Bacana? Muito bem, em razão lá da ilegalidade da ordem. Ele vai atender, é também dever do servidor público atender com presteza ao público em geral, tá? Aos cidadãos, prestando as informações requeridas, legal? Prestando as informações requeridas, né? Claro, aquelas informações sigilosas ele não vai entregar, o sigilo é exceção, mas existe essa ressalva. Atender com presteza expedição de certidões requeridas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, né, expedir certidão, e, por fim, requisições para a defesa da fazenda pública. Legal? O que mais? Deveres ainda do servidor público. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou, quando houver suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente, tá? Então é o seguinte, você é servidor público, você se depara com irregularidades, com ilegalidades no exercício do seu cargo, né? Você se deparou com elas no exercício do cargo, o que acontece? Você deve denunciar, representar contra aquilo, tá? Dizendo, olha, eu estou vendo aqui irregularidades sendo cometidas, chefe, faça alguma coisa, tome alguma providência. Tá? Então ele utiliza da via hierárquica para fazer essa denúncia. Agora, se ele suspeita que o chefe dele está envolvido naquele esquema, naquela irregularidade, o que ele faz? Ele denuncia para o chefe? Não, ele denuncia para alguém mais de cima ainda. Bacana? O que mais? Então, esse dever aqui de levar às irregularidades de que tem ciência, zelar pela economia de material, conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto da repartição pública, né? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, né? Aqui a ética, o decoro, né? A boa-fé, ser assíduo. Inclusive, a assiduidade é um dos fatores avaliados lá no estágio probatório e ser também pontual, né? Chegar à hora ali na repartição pública, não ficar atrasando ali, né, excessivamente, tratar com urbanidade as pessoas e, por fim, finalmente, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Legal? Né? Nós temos aqui no parágrafo único ainda a representação de que trata o inciso 12, será encaminhada pela via hierárquica, assim como a gente encaminhou anteriormente, e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada. Então, havendo aqui essas representações, ciência de irregularidades, pela via hierárquica, lembrando, servidor público não responde, tá? Ele não responde 126A, por denunciar, por levar a conhecimento de irregularidades, crimes e suspeitas ali de improbidade administrativa. É legal? Muito bem, questão de prova aí sobre os deveres. Olha só. Pedro, servidor de órgão federal, a mando de Lucas, seu chefe. Tá? Então, Lucas é o chefe do Pedro e expediu uma ordem a ele. Mensalmente entregava 10 resmas de papel a uma empregada terceirizada a título de colaboração para a escola em que um filho dessa empregada estudava. E aí, nessa situação hipotética, o que vai acontecer, né? Letra A. Lucas deu ordem manifestamente ilegal, razão porque Pedro deveria ter se recusado a cumpri-la. Opa, é isso aí, pessoal. A letra A é o nosso gabarito, né? Tá pegando ali material da repartição pública e entregando para um terceiro, isso é ilegal. Não se admite. O Pedro, no caso, ele deveria ter se recusado a cumpri-la e ainda notificado, né, dado ciência à autoridade competente. Tá bem? Então, gabarito nosso aqui na letra A. Vamos ver as demais. Letra B. Cometeu infração que não representou grave dano ao patrimônio público. Deverá ser aplicada a penalidade mais branda? Não, causou dano ao patrimônio público. Né? Sabe-se lá quantos meses, por quanto tempo houve aqui essa remessa de papel. Desconhecimento da ilegalidade da conduta afastará a aplicação da penalidade a Pedro? Errado. O servidor não pode alegar em seu benefício que desconhecia a legislação, desconhecia a proibição. Tá legal? Letra D.
Pedro cometeu infração, mas Lucas não, já que não praticou a conduta proibida, né, tá errado, o chefe mandou e o Lucas executou, se era claramente ilegal, ambos respondem. E letra E, a nobreza da conduta poderá justificar a não instauração de PAD? Errado, não tem nada disso não, né? Pode ser algo bonito, mas né, ele que pagasse lá, que entregasse ali as resmas de papel que ele próprio comprou, tá bem? Então, até aqui nós estudamos os deveres do 116, agora a gente vai passar para as proibições, tá? Condutas negativas que não podem ser praticadas pelo servidor público, tá legal? Lá do 117. Muito bem, aqui, né, só antes da gente ler, descumprimento dos deveres, em regra, leva à aplicação de advertência, salvo se justificar uma penalidade mais grave. Agora aqui não. Descumprimento dessas proibições pode levar tanto à advertência, como suspensão, como a demissão. Tá? A gente vai ler essas proibições aqui com vocês e já comentar alguns casos. Bem? Então, olha só. É o servidor público que se ausenta do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe. Tá? Ele retira da repartição pública um documento, um objeto, sem prévia autorização, anuência da autoridade competente. Recusa fé a documento público. Opõe resistência injustificada na mente processo, promove aquela conduta bem ampla, descrição bem ampla, manifestação de apreço ou desapreço dentro da repartição pública. Ele comete a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, desempenho de atribuição que esteja sua ou de seu subordinado, ele delega para um particular, para um terceiro, algo que é dele ou da equipe dele, coagir ou aliciar subordinados para se filiarem ali à associação profissional, sindicato ou partido político, né? Então, aquele chefe que fica coagindo o subordinado, alguém da equipe dele, olha, vamos lá, entra para o sindicato, né? Vai dando aquela forcinha, vai aliciando ali os subordinados, né? Isso aí não é compatível com aquele ambiente de trabalho. Tá legal? Ali o trabalho é buscar interesse público, né? Não ficar angariando ali novos filiados. Tá bem? O que mais, pessoal? Oitavo, manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente de até segundo grau. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. É algo amplo, mas é algo que pode ser questionado. Tá legal? A gente está colocando aqui, ó, todos esses asteriscos, pessoal, são condutas que vão ensejar a demissão. Tá? São condutas que ensejarão já a demissão pela gravidade delas. O que mais? Participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Né? Então, é aquele servidor público que ele tem uma empresa e ele é sócio-gerente da empresa. Inciso 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Aqui é a questão da advocacia administrativa. Né? Então, ele vai atuar ali em defesa do interesse público? Não. Ele vai em outro órgão público atuar em defesa de interesses de particulares, de terceiros. Tá? E, em regra, isso aí é vedado. Legal? Por quê? Ele não pode ficar utilizando ali da sua influência, do seu conhecimento de administração pública para buscar defender interesses de terceiros. Tá? Essa é a regra geral. Mas é o seguinte, tem exceção aqui. Tá? A gente sabe que benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões, né? E assistências de um modo geral, benefícios assistenciais, como um Bolsa Família, por exemplo, são benefícios que muitas vezes a população em geral, a população mais carente, tem dificuldade de acessar. Então, o que vai acontecer? Se for para um parente próximo do servidor, né, chega lá, o pai do servidor, avô do servidor público,
que precisa ali de uma aposentadoria, de uma pensão, de outro benefício assistencial, aí sim ele pode atuar como procurador. Tá legal? Então ele vai lá no INSS, né, pedir ali a aposentadoria do pai e da mãe, tá? Isso sim é possível. Então, olha só, a exceção está aqui, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários para parente de até segundo grau, cônjuge e companheiro. Tá bem? E ele também pode ser demitido caso viole aqui ó, a seguinte proibição: receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão do seu cargo, né? Algo muito parecido com o que nós temos lá na lei de improbidade. Aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro, ou pensão do Estado estrangeiro, né? Então receber ali grana de outro país, em princípio é proibido. Também é proibido praticar usura sob qualquer de suas formas, né? O que é usura? O que é isso aqui? É o servidor público que começa a emprestar dinheiro para os colegas. Tá? Então está ali dentro da repartição pública, ele tem lá aquela planilha, lembra aquela planilha, olha, fulano de tal emprestei 10 mil, ciclano emprestei 15 mil, né? E ele vai recebendo juros. Ele empresta lá para o colega dele, ó, juros de 5% ao mês. Né? Então ele monta ali um negócio, quase um negócio dentro da repartição pública, emprestando dinheiro a juros para os colegas de trabalho. Isso é considerado usura, pode ser demitido por causa disso. Tá legal? O que mais? Proceder de forma desidiosa. O que é desídia? No linguajar comum, é a preguiça, o corpo mole, a indolência, né? Então aquele servidor que já ficou ali, né? Pegou aquela situação ali da desídia, né? Desse corpo mole, não, tudo é difícil, né? Não dá para fazer, enfim. Então, esse comportamento habitual desidioso pode levar à demissão do cargo. Bem, o que mais? Utilizar pessoal ou recursos da repartição em proveito particular, cometer a outro servidor público, atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitórias, tá? Aqui eu estou diante, pessoal, do chamado desvio de função. Tá? Então tem um servidor público aqui, ele atribui a outra pessoa algo que não é daquele cargo, algo que aquela pessoa não deveria fazer. Tá? E aqui no inciso 18, exercer quaisquer atividades incompatíveis com o cargo, função, horário de trabalho. Tá? Nestas duas aqui, ó. Nestas duas situações, nós temos a possibilidade de aplicação da penalidade de suspensão. Também. E, por fim, recusar-se a atualizar dados cadastrais quando solicitado. Aqui é caso de advertência. Tá bem? Questãozinha de prova sobre isso aí para a gente fechar esse bloco. Olha só, regime jurídico dos servidores federais aduz que recusar-se, tá? Recusar-se a dar fé a documento público é o quê? É dever do servidor? Não, é uma conduta negativa, né? É proibido ao servidor recusar fé a documento público, então nós estamos diante de uma proibição do 117, né? Isso que foi cobrado aqui nessa questão, e com isso a gente encerra os comentários aqui sobre esse rápido bloco a respeito de deveres e proibições. Aqui, pessoal, vale a pena depois você tirar com calma um tempinho para ler, né? Ainda que você volte um pouquinho o vídeo e pause, ler com calma esse rol do 116 e do 117 para você já se familiarizar com isso.